como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vou-vos mostrar a minha primeira parte de haul de livros comprados na Feira do Livro de Lisboa. A Feira do Livro de Lisboa está a decorrer no Parque Eduardo VII, como é hábito, desde o dia 25 de maio a dia 11 de junho, que é um domingo. Portanto, eu quero-vos mostrar a primeira parte do meu book haul de livros da Feira do Livro. Ora, eu este ano decidi dedicar-me, à semelhança do ano passado, mas decidi dedicar-me principalmente aos livros de psicologia. E os primeiros livros que eu vos tenho para mostrar são livros de psicologia, mas mais dedicados aos jovens, portanto, livros infanto-juvenis. Estes livros em particular são livros de interação com os jovens, são livros de histórias para os mais pequeninos, são livros de exercícios para os mais velhinhos, livros de adolescência, desenvolvimento emocional, competências cognitivas, etc. Estes livros são ótimos e são as minhas recomendações para qualquer pessoa que tenha filhos, que seja cuidador, que trabalhe com crianças. Portanto, são livros que para mim fazem todo o sentido e são livros que vão fazer parte da minha biblioteca interativa para trabalhar com os jovens que estão a ser atendidos por mim, neste caso. Ora, os livros eu estou a dividi-los. Apesar deles não serem... Há aqui dois que não fazem parte de uma coleção, mas a maioria são elementos de uma coleção. Eu tenho aqui duas coleções que estão, até à data, estão completas. E depois tenho outros que são só especificamente daquilo que eu achava que era mais interessante. E também eles estão por faixas etárias. Portanto, vamos começar da faixa etária mais baixinha, a partir ali dos miúdos que estão, se calhar, a começar a aprender a ler e a escrever. Portanto, estão no seu primeiro ano de escolaridade ou um bocadinho mais abaixo, no último ano do infantário. E essa coleção está principalmente... Esta coleção que eu vos vou mostrar está principalmente direcionada a estas faixas etárias. Essa coleção é o NI, Necessidades Educativas Especiais Superpoderes. São os livros que são todos publicados pela editora Lilliput, que é uma chancela do Grupo Pinguim. Esta coleção inclui 4 livros, todos eles com algum tipo de problemática relacionada com as crianças. O primeiro livro é O Mistério da Sala de Aula, um livro sobre perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. O que é que estes livros incluem? Incluem uma pequena história, fácil de ler e fácil de perceber e trabalhar em sala de aula, mas no final também explica um bocadinho aos pais e aos educadores o que é a dita problemática, neste caso perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, e tem estratégias úteis para os desafios do dia a dia. Portanto, esta coleção, como vos disse, tem 4 livros. O primeiro é sobre perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Depois temos o Projeto Vencedor, um livro sobre o autismo. O Desafio do Mapa, um livro sobre dislexia. E por último temos Um Dia em Grande, um livro sobre ansiedade. Ora, eu li os 4 livrinhos assim que os comprei quando cheguei a casa. Acho que eles são super interessantes, explicam relativamente bem, de uma forma simples, o que é cada uma destas temáticas e cada uma destas problemáticas a trabalhar com as crianças, nomeadamente não só para as outras crianças trabalharem a sua empatia, portanto, perceberem o que é que se está a passar na sala de aula. Isto no final do livro também tem perguntinhas para desafiar os pequeninos a pensar, estratégias para aplicar na sala de aula, etc. Portanto, não só é um livro que explica às crianças que possam ter este tipo de diagnóstico, o que é que se está a passar e para se sentirem um bocadinho mais ouvidas e reconhecidas, mas também para as crianças que não têm este tipo de problemática perceberem o que é que se está a passar para eliminar ou tentar eliminar ao máximo o preconceito. Depois, subindo aqui um bocadinho mais a faixa etária, para ir a partir dos 7, 8 anos até aos 10, temos outra coleção que é O Crescer Feliz, também publicado pela Lilliput. São 4 livrinhos, também muito fininhos, e este já tem não só uma parte de teoria, como também uma parte de exercício, mesmo para escrever. Os 4 livros incluem o Descobre o Teu Poder, Aumenta a Tua Confiança, Conhece os Teus Sentimentos e Acredita em Ti. Esta é a coleção inteira publicada até à data. Estes livros promovem o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, emocional e a criatividade. E como podem ver, tem não só a parte teórica,
como também tem a parte dos exercícios, o que é ótimo para as crianças estarem a interagir com o próprio livro. Este é o Acredita em Ti. Depois temos o Conhece os Teus Sentimentos para Desenvolvimento Emocional, para as crianças perceberem o que é que se está a passar com elas ao nível emocional. Também é uma coleção muito interessante e acho que o facto de serem interativos é muito bom, porque as crianças, por norma, afastam-se de livros que não são muito interativos e que não lhes despertam muita atenção. Portanto, estes têm a vantagem de serem coloridos, explicarem aquilo que nós precisamos de explicar ou sentimos que precisamos de explicar às crianças, e eles também interagem e rabiscam e escrevem e fazem os exercícios. Depois temos da Book Smile uma coleção, ou 2 livros que fazem parte de uma coleção que é quase como se fossem daquelas enciclopédias. Estes livros encontram o livro dos dentes, Porque Bate o Coração, aquele que eu vos vou mostrar, Hoje é Dia de Consulta, São Gêmeos, o livro do cérebro. Portanto, isto não só tem a parte emocional, como também tem a parte física. São quase como se fossem enciclopédias. E estes livrinhos são, portanto, eu desta coleção comprei A Morte Explicada aos Mais Novos, respostas para ajudar a criança a ultrapassar a perda. Um tema altamente importante porque a qualquer momento da vida deles, os pequeninos podem perder alguém da família deles, um avô, um tio, uma avó, ou até mesmo um pai, um irmão, uma mãe, etc. Portanto, é extremamente importante termos recursos e estratégias para explicar que a morte não é uma coisa para termos medo, mas sim que é um facto natural da vida. Pode não ser muito justo por vezes, como nós adultos sabemos, mas que é uma coisa que tem que ser explicada às crianças e encarada com o máximo de naturalidade possível para que não haja criação de ansiedades e angústias, etc. Portanto, temos a morte explicada às crianças e temos outro que eu achei engraçadíssimo, que é a sexualidade explicada aos mais novos, todas as respostas às perguntas difíceis, e inclui um glossário fácil de consultar para qualquer pai e educador que seja confrontado com aquelas perguntas um bocado saídas do baralho. Ambos os livros que eu vos estou a mostrar fazem parte do Plano Nacional de Leitura, portanto não precisam de ter medo de ter isto em casa, porque isto é mais do que adequado. Eles estão classificados para mais 8, lá está, 8, 9, 10, são os livros mais indicados. Acho que estes livros estão espetaculares, porque são enciclopédias que explicam com muita clareza a temática que nós queremos trabalhar. Ok? Portanto, se estão à procura de uma enciclopédia de sexualidade ou de um livro de estratégias, olhem, por exemplo, este inclui depoimentos de médicos e de representantes religiosos. Este é bom, de certa forma, nomeadamente esta parte dos representantes religiosos e dos médicos, porque tem as 2 vertentes, ok? Há diferentes formas de ver a morte, há diferentes estratégias para encarar a morte e para explicar a morte às crianças. E o que é que este livro faz? Ele fala sobre o conceito teórico e dá um bocado de recursos aos pais e aos educadores, mas também não se cinge única e exclusivamente à crença de que a morte deve ser vista como uma coisa única e exclusivamente médica ou psicológica. Porque a realidade é que há muitas crianças no mundo que têm a mesma religião que os pais, que são ensinadas dentro da mesma religião e crença que os pais. Portanto, é claro que as crenças deles vão ser semelhantes às dos pais até à altura em que começam a pensar por eles próprios e a acreditar nas coisas deles. Portanto, isto não só tem a explicação do que é que está a acontecer, é quase como se fosse uma história da pequenina que perdeu a avó, que se está a sentir muito triste, mas depois tem o que é que algumas religiões ensinam sobre a morte. E temos o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, o Islão, o judaísmo, o agnosticismo ou o panteísmo, o budismo, até temos o ateísmo, o hinduísmo e mais nada. Portanto, são algumas das religiões que estão aqui representadas que explicam o que é que significa a morte. Não só é a parte curiosa das estratégias, mas também que dá um bocadinho de abertura às crianças a perceber que cada pessoa acredita na morte ou vê a morte da sua própria maneira. Ora, aumentando também novamente aqui um bocadinho a faixa etária, já passamos para a pré-adolescência e para a adolescência, e tenho 2 livros da Book Smile, que não são de uma coleção, mas são mais ou menos semelhantes e também são muito interessantes, uns para trabalhar de uma forma e outros para trabalhar de outra. O primeiro que vos quero mostrar é o livro das Despreocupações, Guia para Sobreviver à Adolescência, publicado pela Book Smile, da autora Lizzie Cox e com ilustrações de Tanja Stevanovic.
É um livro que não só tem a parte teórica, não, este tem principalmente a parte teórica. Este é mais uma enciclopédia de adolescência, com ilustrações, que tem temas todos muito relacionados com a adolescência, como é óbvio, e está dividido por diferentes capítulos. Os títulos principais do capítulo são escola, saúde mental, amigos, aparência, puberdade, família e, por último, amor e relacionamentos. E depois tem bem-estar emocional, apoio e conselhos. Portanto, é mesmo um livro bom para os pré-adolescentes e para os adolescentes, porque explica de uma forma simples, mas concreta, o que é que se está a passar dentro da cabeça deles. Isto também é ótimo para pais e educadores que tenham filhos adolescentes ou trabalhem com adolescentes, a perceber de uma forma, de certa forma teórica, mas também simples e fácil de compreender, como explicar aos jovens o que é que se está a passar na cabeça deles quando eles aparecem com dúvidas. Dentro do mesmo sentido, temos o Não Faz Mal Sentir-te Mal, Plano Nacional de Leitura, publicado pela Booksmile também. O texto é da doutora Tina Era, que é psicóloga, e as ilustrações são da ilustradora Jessica Smith, publicado também pela Booksmile, uma chancela do grupo Pinguim. Este tem, à semelhança do outro, é uma espécie de enciclopédia de saúde mental, com algumas perguntas e com dicas para coisas para pensar, para escreverem, assim um bocadinho de exercícios mais filosófico, não tanto de rabiscar o caderno e de pintar. Este livro inclui capítulos como Cuidar de Ti, Emoções e o Cérebro, Corpo São, Mente Sã, Ansiedade e Preocupação, Mindfulness, Descontração, Atitude Mental Positiva, Redes Sociais, Imagem Corporal, Estar Bem e Continuar Bem, Ser Tu Mesmo, o Bullying, Perturbação Obsessiva ou Compulsiva. Portanto, é um livro que, apesar de fino, explica muita coisa e é extremamente interessante. Também tem perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Portanto, é um livro útil para os nossos pré-adolescentes ou os jovens que estão a entrar ali na faixa etária da adolescência. Portanto, estamos a falar de jovens entre os 10 e os 13 anos, mais ou menos. A partir dos 14 anos, se calhar, eles já requerem uma coisa um bocadinho mais avançada. Mas como estas são as faixas etárias com que eu tenho estado a trabalhar com mais frequência, são os livros que eu acabei por ir comprar. Depois, estes são os livros que vão fazer parte da minha biblioteca interativa, ou seja, são os livros que eu posso apresentar aos jovens para eles lerem, manusearem, fazerem perguntas, etc. E depois tenho aqui 2 livros de consulta, um relacionado com este tema, outro que não tem nada a ver, mas também pode ser adaptado. Portanto, o livro que tem relacionado com este tema é o livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Hiperatividade e Déficit de Atenção, pelo autor e psicólogo Pedro Stretch. É um livro que explica a teoria da hiperatividade e déficit de atenção, portanto, o que é efetivamente este diagnóstico, porque existe muita informação, muita dela não está correta no que se refere a hiperatividade e déficit de atenção, porque há muitas crianças que estão diagnosticadas como tal quando não são na realidade hiperativas nem têm déficit de atenção, são simplesmente irrequietas. Contudo, a percentagem de crianças que têm efetivamente hiperatividade e déficit de atenção não é assim tão baixo, mas também não é tão elevado quanto as pessoas pensam. Portanto, este livro dá um bocadinho uma perspectiva teórica. A Feira do Livro, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro, está a fazer uma promoção excelente em todos os seus ensaios. Para além dos livros do dia, que são variadíssimos e ótimos, de vários temas, este livro em particular custou-me 2,80€, não sendo livro do dia. Há livros que eu acho que os livros da Fundação não devem estar a ultrapassar os 5€. Portanto, se estão à procura de ensaios, coisas para estudar para exames, livros para fazer teses de mestrado ou teses de doutoramento, para quem é curioso, para quem gosta simplesmente de ler não ficção, vão visitar a banca da Fundação Francisco Manuel dos Santos na Feira do Livro, porque as promoções estão impecáveis, ok? Impecáveis. Como eu vos disse, este livro custou-me 2,80€. É nada, gente, nada, absolutamente nada. Eles são mais caros em livraria, como é óbvio. Depois, por último, e o último livro que tenho para vos mostrar é um livro relacionado com uma coisa que eu já tenho andado a falar há algum tempo, que é escrita terapêutica. Como sabem, há relativamente pouco tempo eu fiz uma oficina de escrita terapêutica que teve muito sucesso, tive muito bom feedback, e para a própria oficina, antes de vos mostrar o livro, mas já para a oficina, decidi comprar um livro das edições Mahatma,
Escrita Curativa, o poder da escrita na transformação pessoal, da Ana Mafaldo Damião. É um livro que contém 48 exercícios que o ajudarão a transformar a sua vida, portanto, são exercícios de escrita terapêutica. Explica um bocadinho a teoria sobre o que é a escrita terapêutica, como é que é aplicada, como é que pode ser aplicada, mas ele é mais de exercícios de resposta aberta. Este livro dá um bocadinho o tema sobre o que é que a pessoa deve escrever e a pessoa escreve ou não e de forma mais complexa ou mais simples como precisar. Portanto, também foi um dos livros que eu comprei na Feira do Livro no meu primeiro dia e depois desta lista extensa, espero que tenham gostado dos livros. Digam-me se leram algum, se têm crianças em casa e são estes os livros que lhes mostram. Comentem, partilhem, já sabem, partilhem o vídeo, comentem, deem as vossas opiniões, façam aquilo que entenderem. Se quiserem comprar os livros na Feira do Livro, estejam à vontade. Se não tiverem a oportunidade de ir à Feira do Livro, já sabem que nos comentários deste vídeo está o meu link de afiliada para o site da Bertrand. Podem comprar os livros através desse link e ajudar-me a ter dinheiro no cartão Bertrand para comprar mais livros. Espero que tenham gostado, maltinha. Comentem, partilhem e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!